Começar. Boa tarde. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Meu nome é Juliana, eu sou cientista política, sou terapeuta e sou coordenadora do Centro da Mulher, que fica localizado em Sumé. Hoje nós estamos aqui, para a gente conversar um pouco sobre violência contra a mulher nesse agosto lilás, mas esse aqui não é um tema só para o mês de agosto, né? A gente sai rodando as cidades ao longo do ano, porque isso é um tema do ano inteiro, né? Porque fala sobre a mulher, fala também sobre o sistema familiar, porque violência contra a mulher, hoje a gente sabe que não é só contra uma mulher, é contra todo um sistema familiar. A gente sabe que hoje, a mulher que é vítima de violência, os filhos delas, acabam sendo também vítimas dessa própria violência dentro do lar. E a gente trabalha para que a gente possa mudar essa realidade. Mudar essa realidade. E a gente sabe que a sociedade ela opera mudanças, ela dá saltos, de tempos em tempos, a cada 5, 10, 15, 20 anos. E para que essas mudanças aconteçam de forma positiva, é preciso que a gente provoque, mas que a gente provoque sempre para o lado do bem, de forma positiva, para que haja uma reflexão. A gente realizando conversas, debates, mostrando o que é necessário para essa mudança, para que todos se envolvam com essa pauta. Comigo está hoje a nossa psicóloga do Centro da Mulher, a Marciana Carvalho, que veio comigo para a gente bater esse papo aqui com vocês, com a cidade de Gujão. Eu agradeço a todos os serviços que estão aqui presentes e a todos que estão nos assistindo nesse momento, a todas, todos e todes que nos assistem nesse momento, eu agradeço. Então, o Centro da Mulher fica localizado em Sumé, mas nós atendemos 17 municípios do Cariri Paraibano, inclusive Gurjão. Nós funcionamos de segunda a sexta, de 7h30 da manhã às 14h. Lá nós temos um serviço especializado, toda a equipe é treinada, capacitada para acolher mulheres a partir dos 18 anos de idade. E mulheres em sua diversidade. E o que é mulheres em sua diversidade? Mulheres trans, aquelas mulheres que nasceram como homem e que na fase adulta se reconhecem como mulher. Essa é uma mulher trans. Então, nós atendemos esse público também. Nós atendemos o público de mulheres que se relacionam com mulheres, e nesse caso, quem a gente atende, já que é um relacionamento de duas mulheres? Nós atendemos a mulher agredida, e nós atendemos a mulher que se relaciona com homens, mas a mulher também que sofreu violência por parte de um irmão, a idosa também que sofreu violência por parte de um neto, de um sobrinho, de um filho. Então, nós atendemos essas situações. E nosso serviço é específico, voltado para a violência, e nós realmente tiramos mulheres do ciclo de violência. Hoje em dia, a gente fala muito que em briga de marido e mulher, a gente salva uma mulher, nós salvamos mulheres. E, segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública, 94% das mulheres que passam pela nossa política pública, 94% elas são salvas. Então, elas não chegam a morrer, elas não chegam à morte. O nosso serviço é um serviço da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, a Secretaria da Mulher do Estado da Paraíba, onde a sede fica localizada em João Pessoa. Temos como nossa secretária da Mulher do Estado da Paraíba a nossa Lídia Moura e secretária executiva a Cristiane Almeida. Elas são as nossas secretárias. E é um privilégio para a Paraíba ter uma secretaria da mulher, porque assim não é comum, nas outras regiões e nos outros estados brasileiros não existe uma secretaria específica para a mulher. É um privilégio da mulher paraibana de ter uma secretaria voltada para nós. Mas na Secretaria da Mulher a gente também
trabalha outras pautas. Nós temos a gerência da diversidade racial, da questão racial, nós temos a gerência LGBT, né? Então, a gente trabalha na Secretaria da Mulher o ser humano em sua diversidade. E conosco, né, do Centro da Mulher, a gente trabalha na questão da pauta relacionada às mulheres, tá? Então, lá também nós temos uma equipe do nosso administrativo, temos um segurança, nós temos a equipe do nosso apoio, que ajuda a dar sentido e fluxo aos serviços do nosso dia a dia. Tá certo? Então, lá também a gente acolhe as mulheres, né, que não querem denunciar. Por muitas vezes a gente vê que na sociedade, na família, a mulher se cala, continua calada, não busca o serviço, porque ela acha que todo mundo vai descobrir, todo mundo vai saber que ela passa por violência. E nós estamos aqui para dizer que o nosso serviço é 100% sigiloso. A mulher de Gurjão que estiver passando por isso, que for encaminhada para nós, ninguém aqui de Gurjão vai saber, né? Então, a não ser a nossa equipe, ou o apoio como Secretaria de Saúde, ou Ação Social, ou se essa mulher faz parte de outra Secretaria de Gurjão, e a Secretaria sabe que ela passa e foi encaminhada, então só quem vai saber é os serviços especializados de Gurjão e nós do Centro da Mulher. Né? Então, por muitas vezes essa mulher se cala, silencia, muitas vezes por conta da vergonha. E, às vezes, por conta do medo. Às vezes, por conta do medo e ameaças, ela não quer denunciar, acha que vai ser exposta para a sociedade, e aí essa mulher se cala. E passa 5, 10, 15, 20 anos sofrendo vários tipos de violência. Lá, necessariamente, nós acolhemos mulheres que queiram realizar a denúncia ou não. Então, ou seja, se a mulher quer procurar a delegacia e registrar um BO, ok, a gente atende esse perfil de mulher, mas nós atendemos também o perfil de mulher que, Juliana, ela chega lá e fala, eu não quero fazer essa denúncia. Eu não quero, eu ainda não estou me sentindo segura, eu não quero registrar um boletim de ocorrência. A gente atende? Atende. A gente atende esse perfil de mulher que não quer registrar um boletim de ocorrência. Porque, por muitas vezes, essa mulher chega lá fragilizada, enfraquecida. E o que essa mulher quer? Ela quer cuidado, ela quer carinho, ela quer acolhimento. Né? E quando ela chega lá, ela recebe tudo isso. Então, ela está muito fragilizada, por muitas vezes está sofrendo ameaça ou do agressor ou da família do agressor, e ela não quer fazer a denúncia. E, por um tempo, ela começa conosco, passa pelas terapias, pela nossa psicóloga, passa por toda a nossa equipe multidisciplinar, e, com o tempo, essa mulher vai se fortalecendo, ela vai se reerguendo, e aí, por vontade própria, aí ela fala, não, agora eu quero os meus direitos, agora eu quero registrar um boletim de ocorrência, agora eu quero ir para a justiça. Então, perceba, olha que mudança já aconteceu nessa mulher. Né? Então, tudo que a mulher precisa é de um acolhimento. Tá? E por que precisa ter uma política pública voltada para as mulheres? É necessário porque a cada 6 horas no Brasil, né, uma mulher é morta só pelo fato de ser mulher. Então, isso quer dizer que nós, que estamos aqui neste momento, a qualquer momento, a gente pode sair daqui e pode ser morta. Só por sermos mulher. O Brasil é o 5º país mais violento do mundo para nós, mulheres. Então, ou seja, infelizmente, o mundo e o nosso país não é um lugar seguro para nós. Então, por isso que precisa existir política pública para nós, mulheres. E nesse mês de agosto, no dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha no Brasil, que é uma das leis mais premiadas do mundo, ela completou 17 anos, né, que a gente todos os dias trabalha para que, junto também com o judiciário, com as polícias,
para que essa lei ela seja validada e operada de forma positiva junto àquelas mulheres que precisam do bom funcionamento dessa lei. Porque, muitas vezes, as pessoas são desacreditadas na lei no Brasil, né? E, às vezes, a mulher ainda não foi buscar, né, a proteção perante essa lei, né, perante a justiça, né, que vem a questão da medida protetiva através da Lei Maria da Penha. Mas a lei funciona e nós, do Centro da Mulher, nós não trabalhamos só. Nós trabalhamos sempre em rede. Então, a gente trabalha junto com as secretarias de ação social, CREAS, CRAS, nós trabalhamos com o Tribunal de Justiça, nós trabalhamos juntos com a Secretaria de Segurança Pública, que é o caso das polícias, seja ela militar, civil, nós trabalhamos juntos com a Secretaria de Educação, Saúde, né? Então, a gente trabalha em rede. E por quê? Porque a gente precisa que todos os lugares nos quais essa mulher tenha que passar, ela seja bem acolhida, bem atendida, e que ela, de fato, receba o que é de direito dela enquanto cidadã, enquanto mulher, né? Então, desejosa de proteção. Então, por isso que a gente trabalha em conjunto para que a política pública e, cada vez mais, a Lei Maria da Penha, ela se fortaleça, ela, de fato, funcione e seja efetiva. E aqui, como exemplo, eu vou trazer um caso que aconteceu em Ouro Velho. Nós estivemos em Ouro Velho. Eu estive em Ouro Velho semana passada, eu e a nossa assistente social. E, chegando lá, na plateia, tinha uma mulher, ela estava um pouco até revoltada, descrente. Ela teve uma prima que foi vítima de feminicídio. E a prima dela falava, mas não funciona não, não funciona não. Não funciona porque... E aí, me deixa entender, eu comecei a falar para ela, me deixa entender o seu caso. Por que você é desacreditada? Aí ela foi contar a história da prima dela, né? Que a prima dela foi morta pelo ex, né? Que fazia chantagem emocional para que essa mulher retornasse para ele. E quando, de fato, essa mulher retornou para o ex, aí foi quando ele matou. Conseguiu matá-la. Né? E a outra prima dela estava lá e disse assim, não, mas não foi bem assim, foi o seguinte. Aí foi contar a história de fato como ocorreu. Essa mulher, ela não conhecia os nossos serviços. E essa mulher, ela não foi buscar apoio. Tá? E a família dela era aquela... tipo de família, eu não quero você voltando com fulano. Mas só o fato de você dizer que não quer, não basta, pessoal. Por isso que precisa ter um serviço especializado para isso. Tá? Então, a família era contra ela retornar, mas o cara ia lá, fazia chantagem emocional e ela voltava. Aí voltava, não dava certo, era agredida, passava por violências e aí se separava. E ficou assim. Ela procurou uma rede de atendimento primária. Quem foi a rede de atendimento primária dela? Uma amiga. A gente fala de rede primária, aquela primeira rede que a mulher deveria ter à sua disposição, que é um grupo de amigos, que é a família, que é um grupo de vizinhos. E essa rede primária, às vezes, não funciona, ela falha. Por quê? Porque nós não estamos desejosos de entender o problema daquela mulher. A gente está muito preocupado em quê? Em apontar, em julgar, e por isso que não funciona. Por isso que, às vezes, a rede primária daquela mulher não funciona, e por isso que a gente precisa ter política pública especializada para isso, que foi o que aconteceu com essa mulher de Ouro Velho. Ela confidenciou a uma amiga tudo o que passava, né? Porém, a amiga dali não fez nada. Não fez nada. Não estou julgando a amiga dela, não é isso. Talvez, com certeza, a amiga dela não conhecesse os serviços que existia de apoio. Mas poderia, por exemplo, Juliane, se acontecer um caso desse aqui em Gurjão, se uma mulher vier me contar, o que é que eu faço? Então, procura primeiro CRAS e a assistência social de Gurjão, para que essa mulher possa chegar até o centro da mulher. Ou você mesma, mesmo que essa mulher te peça, olha, por favor, te peço segredo, mas sem ela saber, entre em contato com o nosso WhatsApp.
Ou você mesmo pode fazer uma denúncia anônima. Você fazendo uma denúncia anônima, essa mulher não vai saber que você fez a denúncia da situação dela, para que a rede de proteção possa agir. E aí, em Ouro Velho, ela procurou essa rede primária, que foi uma amiga, mas, infelizmente, não deu certo. Ela acabou morrendo. Porque aí ninguém conseguiu fazer nada, ninguém conseguiu ajudá-la, só falar, não volta para ele, não dá certo. Às vezes isso não funciona. Né? Não funciona. Então, a melhor maneira de você ajudar uma mulher é dizer, olha, fulana, talvez eu não tenha uma palavra certa para te dizer agora nesse momento, mas busca o serviço do Centro da Mulher, porque lá você vai ter uma ajuda especializada, que elas vão te acolher. O serviço é 100% sigiloso e gratuito. E você vai passar por esse serviço, você vai se fortalecer. E aí você vai conseguir enxergar uma luz no fim do túnel. Né? Então, assim, às vezes a gente perde nossas mulheres por uma questão de falta de informação. E eu quero aqui no dia de hoje trazer para vocês a ideia de um empreendedorismo social para os que estão aqui presentes. Juliana, mas o que é empreendedorismo social? É só vender? A gente é acostumado, né, e tem a informação de que empreender é comercializar um produto, é uma venda. E não. Nós podemos ser empreendedores sociais aonde nós estivermos. Como? O empreendedor social é aquela pessoa que transforma o lugar aonde ela está inserida. Então, que você seja uma empreendedora social no grupo de amigos, dentro da sua própria casa, na rua em que você mora, no ambiente que você trabalha. Como, Juliana? Impactando positivamente com aquilo que você sabe, com aquilo que você tem, com aquilo que você pode ajudar. Transformando a realidade desses lugares que você frequenta. Então, consequentemente, ajudando pessoas. Porque, às vezes, a gente fica só esperando também pelo governo fazer algo, quando, se às vezes a gente tem a informação na mão, a gente pode ajudar uma mulher, a gente pode acolher uma mulher e a gente pode impulsionar. Mas tem mulher que fica contra outra mulher por conta disso mesmo, fica rindo da outra, falando mal da outra, né? E a gente não conhece a realidade da outra, né? Porque você não dorme com aquela outra mulher, você não conhece a vida dela, você não paga os boletos que aquela outra mulher paga, você não sabe o que ela passa dentro da casa dela com a família no dia a dia. Então, a gente precisa se colocar nesse lugar de ser mulher num mundo tão inseguro para nós, né? E que nos cobram tanto. Então, por que a gente tem que ser algoz uma das outras, se o mundo já não é fácil para a gente? Porque o mundo não é seguro e nem fácil para nós mulheres. Então, a gente precisa se unir mais, trabalhar mais com acolhimento, com a ideia de, tipo assim, independente do que essa mulher esteja fazendo na vida dela, eu não dou conta da vida dela, não posso tomar conta da vida dela, mas está precisando da minha ajuda, posso ajudar, posso acolher, né? Vou ajudar, vou acolher. E por que é que eu falo isso? Porque nessa questão da violência tem outra questão muito grande. O que é que todo mundo diz de uma mulher que está sofrendo violência? Que a mulher gosta de apanhar, né? Nossa, mas ela gosta de apanhar, Juliana. Ela gosta de apanhar. Olha aí, já voltou para Beltrano? E nem sempre é assim. Às vezes, essa mulher não está tendo acolhimento, ajuda terapêutica para, de fato, sair dessa situação. Tanto é que eu vou trazer aqui algumas coisas para provocar a reflexão em vocês. E eu digo muito, olha, eu conheço, né, uma juíza que já passou por muito tempo por violências. Eu conheço uma promotora que também passou por violências dentro do casamento por muito tempo. Eu conheço advogadas que passaram por violências dentro do casamento por muito tempo. E aí, vocês podem até me perguntar, e uma vez eu estava em reunião com um delegado,
e ele dizendo que ele tinha uma amiga delegada que passou muito tempo por isso. Apanhou muito no casamento até ela conseguir sair. E aí, delegado tem voz de prisão na hora. Como é que uma delegada passa por isso? Nossa, Juliana, mas essas mulheres são da justiça. Como é que essas mulheres são da justiça, poderiam prender esse homem mais rápido e elas estão passando por isso? Vocês estão vendo que o problema da violência não é só aquela mulher da periferia, não é só aquela pobre coitada como todo mundo acha. Vocês estão vendo que o problema da violência, ele acontece em todas as classes sociais. Ele acontece mesmo com mulheres com nível superior, minha gente. Né? Então, assim, a violência ela não escolhe ninguém. Seja você de qual profissão for, advogada, médica, odontóloga, isso não importa. Né? E aí, por que essas mulheres que são da justiça passaram tanto tempo no sistema de violência, na vida delas? Porque essas mulheres, né, fora a profissão delas de ser delegada, juíza, promotora, advogada, o que é que acontece? Elas, quando iniciaram um relacionamento, elas se apaixonaram por aquele homem. Né? Você, quando inicia um relacionamento, no início, né, tudo muito bonito e apaixonante, não é isso? Então, com elas foi a mesma coisa. Elas um dia se apaixonaram, gostaram daquele homem e quiseram levar aquele homem para a vida delas. Os dois quiseram se unir e formar uma família. Só que, com o tempo, esse homem se revelou um agressor. Ele se revelou um agressor. É culpa da mulher? Não. Já fazia parte do caráter do homem. Já fazia parte do caráter do homem. E por que a mulher continua mesmo apanhando, mesmo sendo maltratada? Porque o problema não está só em deixar. É como eu falei, ela um dia se apaixonou por ele. Ela um dia gostou dele. E quando ela gostava dele, ele não se apresentou como um agressor. Ele se revelou um agressor depois. Então, a mulher ali está na questão emocional, mas ela tem profissão, ela tem carro importado, ela tem muito dinheiro, ela tem status na sociedade, mas ela continua dentro do relacionamento porque não é o poder aquisitivo. Às vezes, também, ela continua nesse relacionamento por conta do emocional e do mental que estão enfraquecidos. E aí, por isso que faz a mulher ficar. Então, quando a mulher ela passa por uma terapia específica voltada para a violência, aí sim ela consegue ter força para sair. Como é o caso dessas mulheres que chegam lá no Centro da Mulher. Chegam dizendo que não querem fazer BO, que não querem fazer denúncia. Mas depois que estão fortalecidas, elas dizem, não, agora eu vou procurar os meus direitos. Então, o que é que muda? O fortalecimento. Porque ela recebeu o quê? Acolhimento. Ela agora está fortalecida e empoderada de verdade. Pronta para dizer um não. Lá no Centro da Mulher também nós temos um projeto chamado Projeto Rodas de Conversa, que acontece todas as quartas, de 10 às 11 da manhã. Qual foi o objetivo nosso na implementação desse projeto? Porque a gente nota que, no caso da violência, tem muitas mulheres que a gente tira de um ciclo de violência. A mulher consegue deixar aquele cara. Só que, às vezes, essa mulher começa a namorar outra pessoa. E aí ela cai num novo ciclo de violência. E a gente se questiona, meu Deus, a gente tirou Beltraninha de fulano e ela está com outro pior do que aquele que ela estava. Nossa! Não, meu Deus do céu! Porque, assim, não é fácil, eu digo aqui a vocês, não é fácil e nem é simples tirar uma mulher do ciclo de violência. Não é fácil. É uma luta nossa no dia a dia, diária, para tirar uma de um ciclo. Então, pensando nisso, a gente começou a trabalhar a mulher em todas as abordagens. Aí vão várias mulheres para lá nas quartas-feiras. A gente se senta e trabalha temas atuais que envolvam a mulher no mercado de trabalho, que envolvam a mulher no meio da família, que envolvam a mulher no grupo de amigos, que envolvam a mulher na vizinhança.
Então, tudo que é relacionado à questão da mulher, a gente trabalha nessas rodas de conversa, do ponto de vista da psicologia, neurociência, sociologia, antropologia. Então, a gente vai passando saberes numa linguagem simples e fácil. Então, elas vão se enxergando, vão se vendo dentro dessas situações e vão se fortalecendo. Tanto é que a gente fez uma pausa dessa roda de conversa para justamente elas ver como é que elas iam se posicionar sem a gente por um tempo. Se posicionar na sociedade. Será que elas vão cair em um novo ciclo? Então, a gente fez um teste. A gente deu recesso para o projeto, para o grupo das rodas de conversa, e aí deixamos elas, né, livres, sem ir lá nas rodas. O que foi que aconteceu? Quando a gente retomou as rodas, nós encontramos essas mulheres muito fortalecidas, falando que foram para tal festa, que estão conhecendo outras pessoas, mas que elas estão conseguindo dar não para todas aquelas situações que não soma, que não agrega mais nada na vida delas. Então, ou seja, elas se tornaram mulheres, né, com uma boa autoestima, segurança e autoconfiança. Então, ou seja, a gente precisa desenvolver isso, porque você não nasce com autoconfiança, com autoestima, né? A gente desenvolve, e é isso que a gente desenvolve com as nossas mulheres, a ponto de delas conseguirem, de fato, reconstruir uma nova vida. E lá, mesmo que seja um serviço público, o serviço funciona. Nós temos casos de mulheres, inclusive, que elas passavam por terapias há muitos anos fora do centro de referência. Tipo assim, elas pagavam um psicólogo por fora. Mas não tinham uma mudança de vida. Depois que elas chegaram lá no centro e passaram pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço, essas mulheres ganharam, de fato, uma nova vida. Então, de fato, o nosso serviço funciona, dá resultados e fortalece essas mulheres. A gente devolve mulheres revigoradas, restauradas e revitalizadas, tanto para a família como para a sociedade. E por que é importante a gente salvar uma mulher? Às vezes, a gente tem visto, através do nosso trabalho diário, que muitos dos filhos dessas mulheres passam pela violência, né? São vítimas também, porque às vezes o agressor, quando ele bate na mulher para descontar o ódio, a raiva, eles batem nos filhos também. Então, a gente tem que pensar que esses filhos, com certeza, vão se tornar agressores, porque a educação também é um reflexo do meio que você vive. E, do ponto de vista da neurociência e do inconsciente coletivo, as emoções, elas são contagiantes. Ou seja, se você convive e passa muito tempo com pessoas negativas, com pessoas agressivas, você se torna parte dessas pessoas também. Por isso que o meio é muito importante, porque ele nos influencia. Inclusive, nesse projeto das rodas de conversa, a gente trabalhou isso com as nossas mulheres sobre a questão de amizades, né? Porque, às vezes, a própria família, o meio que aquela mulher está inserida, incentiva aquela mulher num ciclo de violência. Não estou dizendo que todas funcionam assim, mas em alguns casos, sim. Porque, às vezes, a própria família diz, mas fulana, tu vai deixar Beltrano, tu vai ficar só, tu vai ficar sozinha, ninguém vai te querer. Né? Ninguém vai te sustentar. Tu não vai conseguir uma vida melhor do que essa. Ou seja, às vezes tem um homem... A gente teve um caso, acho que ela era de Cochichola. Inclusive, ela chegou muito abalada lá no Centro da Mulher. A gente achou até que ela estava dopada. E ela apanhava de machado. Era. Eu acho que foi esse. A ferramenta era essa. Ele batia nela com um machado. E ela chegou lá e a gente conversou com ela. Fizemos a escuta dela, o atendimento multidisciplinar. E ela dizia assim, mas olhe, ele bota comida em casa.
mas ela apanhava de machado. Então, assim, aí às vezes a mulher tem medo de sair de uma situação dessa, porque ela fica pensando, e como é que eu vou viver? Né? Às vezes também tem a perspectiva da questão financeira. Por isso que eu falo, às vezes tem a questão do emocional, da dependência emocional, que nós temos mulheres, como eu falei, juíza, promotora, mulheres com nível superior, com carro importado, que passaram por violência. Aí, às vezes, estão no ciclo por conta da dependência emocional, mas nós temos mulheres que ficam dentro da relação por conta da dependência financeira. E aí elas ficam pensando, mas eu vou para onde? Porque elas acham, né, que se elas saírem de casa, elas não vão ter para onde ir. Só que dentro do caso do sistema de violência, a mulher que passa por violência, quem tem direito de ficar na casa é a mulher, tá? É uma prerrogativa da lei. Então, quem fica na casa é a mulher. Se o homem é agressor, agride a mulher, quem tem que sair é o homem, mesmo que essa casa tenha sido comprada com o dinheiro dele, mesmo que essa casa tenha sido uma doação da família dele, a mulher, quem fica na casa. Tá? Então, às vezes, elas se submetem por conta disso. Então, ao longo do ano também, às vezes a Secretaria da Mulher faz parceria com institutos, com organizações que promovem cursos. E aí a gente matricula as nossas mulheres, né, para fazerem cursos, para se capacitarem, se qualificarem, tá? E aí para entrar no mercado de trabalho com um certificado, com um curso na mão, para poder conseguirem um emprego. Porque aí elas tiram essa questão tira ela da dependência financeira, né? E a gente incentiva também a questão do empreendedorismo, né? As mulheres empreenderem. A gente teve, por exemplo, a Secretaria de Cultura de Sumé ofertou um curso de flores artificiais lá em Sumé. E a gente, algumas das nossas mulheres foram inscritas nesse curso. Fizeram, além de ser uma habilidade que a mulher ganha, ela desenvolve o talento, se descobre como um talento. Nossa, eu consigo fazer flores artificiais. Além de ser uma habilidade que ela desenvolve com as mãos, né, é um talento que ela descobre. E aí, desse talento, dessa habilidade que ela descobre, ela pode viver disso, ela pode começar a dar um passo à frente por conta disso. Né? Então, assim, são essas variantes. E por isso que a gente não pode ficar apontando o dedo e julgando mulher. E achando que é culpa da mulher por ela estar numa situação de violência. E, segundo o último dado do Fórum Nacional de Segurança, relata o seguinte: a maioria das mulheres que morreram em 2022 foram mortas ou pelo companheiro, ou pelo ex, ou por algum membro da família. Então, ou seja, a mulher não tem segurança nem na própria casa, nem no próprio núcleo familiar. Então, por isso que a gente traz esses dados e traz esses assuntos para que seja um ponto de reflexão, para que todos possam pensar: quem sou eu dentro desse processo? Como é que eu entro nisso? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ser uma pessoa, né, importante dentro desse processo, acolhendo mulheres, ajudando famílias a saírem do ciclo de violência? Essa é a provocação que a gente faz e traz para vocês. Quem são vocês nesse processo? Quem são vocês a partir de agora, dentro desse processo, na ajuda de outras mulheres? Outra situação que a gente está divulgando, nós estamos falando muito, a gente está no agosto lilás, mas agora no Brasil, mês de agosto, tem outra cor e tem outra sinalização. Agosto agora no Brasil também é o agosto verde. E o que é isso? Foi uma lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 10 de julho, e é uma lei dedicada é um mês também dedicado à primeira infância. E o que é que primeira infância tem a ver com violência? Tudo. Tudo. Porque um homem, ele é agressor hoje, porque, consequentemente, ele viu violência dentro da casa dele. Ele sofreu violências também. Não estou justificando nenhum homem, a violência de um homem, mas
você nasceu bebê. Um homem nasceu bebê também, como nós mulheres. Ele não nasceu violento, agressivo. Ele se tornou violento. E onde será que está essa falha? De onde é que vem essa falha? Provavelmente da infância. Provavelmente da infância. E por que que a primeira infância é tão importante para a vida da gente, na vida adulta? Porque hoje, muitos pediatras pesquisadores, eles falam, a sua primeira infância, ela tem uma relação muito grande à pessoa que você é hoje na vida adulta. Como assim, Juliana? Porque assim, a gente passa pelas nossas fases das nossas vidas e a gente acha que aquela fase ficou para trás. Ah, mas foi naquele tempo, naquela época. Hoje, o adulto e a adulta que você é hoje tem um reflexo muito forte de como você viveu a infância. Então, a primeira infância, ela exige o quê? Muitos cuidados no que a gente está ensinando e replicando, reproduzindo para os nossos pequenos. Nós temos mulheres lá no Centro da Mulher que elas relatam o seguinte, que o pai do marido delas bate até hoje na mãe. Então, você veja, o marido ser agressor não é do nada, não é por acaso. Veio de algum lugar. Então, veio do próprio lar, de ter visto muito o pai bater na mãe dele também. E aí ele se torna agressivo. E aí, às vezes, a gente tem muito aquela questão do mito da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim. Gabriela. Tipo, não vou mudar e pronto, e acabou. Gente, isso não existe. Nós somos seres em transformação. Uma época você foi criança, depois você passou pela adolescência, e hoje a gente está na fase adulta. E sério mesmo que você vai dizer que não vai mudar? Que não precisa mudar? De tanto que a gente passa por transformações físicas, nosso cabelo não é o mesmo da infância, e a gente não vai se permitir uma mudança? Né? Então, assim, isso não existe. Então, por isso que os pediatras eles falam, né, que o que você viveu na infância tem uma relação muito grande com o que você vai ser na vida adulta. Então, enquanto mulheres aqui e homens, eu vou deixar a provocação para vocês. O que é que vocês estão ensinando e reproduzindo para os pequenos em casa? Para os filhos, para os sobrinhos, para os netos, para os irmãozinhos? O que é que vocês estão reproduzindo para essas crianças? Lembre-se que eles vão levar isso para a vida adulta. Ah, mas quando crescer muda. Sério mesmo? Que quando crescer muda? Às vezes não muda, porque já foi acostumado a um determinado estilo de educação, que quando chegar na vida adulta ele vai se justificar. Ah, mas você me ensinou desse jeito. Como a gente vê, mas lá em casa sempre foi assim, todo mundo sempre gritou muito, meu pai sempre gritou muito com minha mãe, sempre bateu nela, eu não vou mudar não, porque na minha família é todo mundo assim. A gente tem um caso em Sumé que um homem foi lá, nós não atendemos homens, né? Lá é uma política pública voltada para mulheres. Porém, chegou um homem lá pedindo para falar comigo, a gente não deixa entrar, e eu fui até o portão conversar com ele. E aí ele falando, né, olha, eu sou de família agressiva. E eu vim aqui pedir para vocês entrarem em contato com minha mulher. E entrar em contato com ela porque ela grita muito, ela fala muito alto. Eu nunca bati na minha mulher, mas ela é muito bruta. E eu sou de uma família muito bruta também e violenta. E aí eu vim dizer aqui a vocês que se vocês não... Eu pedi para vocês conversar com ela, porque se ela não parar, eu vou bater, mas eu vou matá-la. Aí eu disse, sério? Aí eu disse, não faça isso. Eu conversei com ela, eu disse, olha, não faça isso. Por quê? Você pode até matá-la, mas você vai acabar com a vida dela, com a sua e a da sua filha de 18 anos, que eles tinham uma filha de 18 anos e uma neta. Convidamos a mulher, e olha como ele justifica a violência dele. Lembra do que eu acabei de falar. Olha como ele justificou. Porque minha família também sempre foi muito violenta. Então, ou seja, já que minha família foi muito violenta, eu sou um adulto violento, então eu não preciso mudar, porque é de família.
A gente tem essa fala ruim. E que é interessante a gente, a partir de hoje, tomar essa consciência do que a gente está repetindo de ruim e parar com isso. Ai, porque é de família, então está tudo certo. Gente, sério mesmo que vocês vão querer continuar a vida de vocês reproduzindo o que é ruim na vida de vocês por conta de ser de família? Gente, o que é de família a gente também muda, a gente também transforma. Eu falo muito que, tipo assim, quando nós viemos ao mundo, a gente ganhou a oportunidade de viver, não é isso? Então, quando você ganhou a oportunidade, a vida, a estar aqui, você ganhou a oportunidade de construir a sua história. Então, qual é a história que você está contando para você? Qual é a história que você está construindo para você? Será mesmo? Analisem, vocês que estão nos assistindo, vocês que estão aqui conosco fisicamente. Parem um tempinho para refletir a partir de hoje. Eu estou vivendo a minha vida ou eu estou reproduzindo um padrão familiar, uma história negativa da minha família porque é de família. E a gente fica validando o que é ruim, que é de família, e fica levando essa história para o resto da nossa vida. Aí, mesmo que seja uma coisa ruim, dolorosa, violenta, e a gente fica sustentando isso. É de família, é de família, é de família. Não, gente. Se há uma coisa ruim, negativa, uma maldição, que a gente possa transformar essa crença. A gente precisa fazer uma autoanálise e dizer, se é de família e se foi ruim, negativo até aqui, pois agora eu estou tomando consciência. Eu não vou mais reproduzir isso, não. A partir de hoje eu vou parar para pensar, e mesmo que seja de família, eu vou construir uma nova história. Eu vou construir uma outra história para mim, porque se é de família e se foi ruim até aqui, não me fez bem, pois a partir de hoje eu vou ser a pessoa que vou quebrar esse padrão familiar, esse é de família, e eu vou construir uma história diferente para mim. E a gente quebrar padrões. Porque, às vezes, a violência vem de um padrão familiar muito negativo, muito tóxico. Nós temos outro exemplo lá de uma mulher que passou 32 anos com violência física e psicológica por conta de uma crença. Então, assim, olha como é doloroso isso. Você achar que você tinha que viver praticamente metade da sua vida passando por violência por conta de uma crença sustentando a sua violência. E ela chegou para mim e falou assim, Juliana, eu acreditava que isso era a cruz que eu tinha para carregar. Então, que crença é essa que a gente é ensinado logo quando de pequena? É uma crença religiosa, né? Mas todo mundo tem sua cruz. Gente, por mais que algo esteja difícil, esteja ruim, mas a gente pode ser agente de mudança. A gente pode transformar. Buscar as ferramentas certas, buscar uma ajuda, buscar um apoio para a gente mudar o que está ruim, mas não sustentar por tantos anos. Então, assim, às vezes o que está ruim a gente tem medo de mudar, por conta de uma crença, por conta de uma repetição de padrão familiar. Por isso que eu falo, a gente precisa se questionar, eu estou vivendo a minha história ou eu só estou repetindo uma história ruim da minha família, porque eu acho que é de família e eu tenho que viver isso. Não. É como eu falei, a gente nasceu, veio ao mundo. Então, vamos construir a nossa história. E a gente tem mulheres lá também, né, que praticamente a família inteira, mulheres da família, sofreram muito com isso, com a violência. Então, assim, a gente teve um caso lá, chegaram 2 irmãs com filhos, né? As 2 passavam por violência. Aí uma quis procurar o serviço e a outra ainda não queria procurar. Aí a outra falou assim, mas ela ainda passa. Ela também apanha, sabia? Olha, lá em casa todo mundo sempre apanhou muito. Aí você acha que apanhar é normal. Porque como sua mãe apanhou, você está apanhando. A sua irmã apanha também, ou sua avó também apanhou. Aí você acha assim que, não, mas foi sempre assim lá em casa, então tem que ser assim. E não tem.
Por que é que você quer sustentar algo tão ruim e negativo que é da sua família? Porque você acha que todo mundo passou e você precisa passar. Então, seguir um novo rumo, construir uma nova história é possível, é justo. E ter cuidado para o que a gente está ensinando para os pequenos, para que não repitam também as mesmas histórias de dor, de sofrimento, de violência. Nos interiores tem outra coisa muito engraçada com a questão da educação dos pequenos. E o que é? Às vezes está um monte de criança brincando, né? E as crianças, elas dão sinais. E às vezes a criança já tem o mesmo comportamento do pai, né? Ou do avô, ou de alguém da família. Às vezes é uma criança mais enérgica, tem muita energia, aí já gosta de bater, de xingar os outros, né? De falar palavrão. Aí o que é que a gente diz muito no interior? Eita, fulaninho é igualzinho ao Betrano. É igualzinho o pai, ó. É igualzinho. Menina, esse aqui vai ser igual ao avô, minha filha. Olha, tá vendo? Vai ser igual ao avô. Porque, olha, minha avó conta que meu avô era desse jeito. Deu muito trabalho. Olha como a gente sustenta o que é ruim na vida. Por conta disso. E aí eu quero trazer um alerta e uma reflexão para vocês. Se vocês já têm crianças na família que estão dando sinais de comportamento, né, de ser igual a Beltraninho, a fulaninho da família, e são comportamentos violentos, façam o contrário, inverso. Eita, fulaninho já está dando sinais de que vai ser igual a Beltrano. Espere aí, eu já vou educar diferente. Eu já vou ensinar para ele fazer tudo diferente do que o pai fazia. Por quê? Porque a gente valida isso, sem querer, é inconsciente. E aí a gente vê que, a gente acha assim, mas se fulaninho é igual a Beltraninho, tá bom. Porque é igualzinho ao pai, né? Aí parece que é como se, tá bom, não precisa educar mais, já que está sendo igual ao pai, igual ao avô, igual ao tio. E a gente não pode cruzar os braços e validar isso como uma verdade. Não, vamos fazer diferente, o caminho contrário diferente com essas crianças. Se já está dando sinais, eu vou fazer diferente. E por que é que eu falo isso? Na nossa fala em relação aos homens, a gente vê muito o quê, né, nos homens. Inclusive, tem um documentário muito interessante, que eu vou dar uma dica aqui, sobre essa questão dos homens levarem para a vida adulta as dores deles. Silêncio dos Homens. O Silêncio dos Homens é um documentário curto. Dá para você assistir e vocês vão entender o quanto é ruim e o quanto também a gente falha enquanto mulher educando esses meninos que serão homens futuramente, que vão compor relacionamentos, seja como for, seja qual a orientação sexual que seguirem. Por que eu falo isso? Às vezes, a gente educando e criando meninos, eu sou mãe de menino, e eu tenho muito cuidado com isso. Quando a criança sofre um bullying na escola, que chega em casa, chorando, fulano bateu em mim, ciclano me xingou. O que é que a gente ensina para a criança? Vá lá, pois deu uma pisa em fulano, né? Bata de novo, não é isso que a gente ensina. Outra coisa que a gente fala, tem até mãe que fala assim, se você chegar a apanhar daqui amanhã, você vai levar uma pisa maior do que levou lá na escola. Eu lhe garanto, viu? Não chega aqui apanhado, não. Não é isso? Não é isso? Olha como a gente educa para a violência. Olha como a gente educa para a violência, né? Olha como a gente educa para a violência. Porque a gente ensina a bater desde a infância. A gente ensina a criança a revidar desde a infância. A gritar, a chamar palavrão de volta desde a infância. Aí, quando essa criança se torna adulta, aí a gente... Nossa, eu queria que fulano tivesse saído um homem tão respeitoso. Mas você ensinou lá atrás? Não foi você que ensinou a bater? E a xingar? E a chamar palavrão? E aí? Quando se torna adulto é muito difícil, né? Então, assim, prestar atenção sobre o que é que a gente está ensinando.
E a gente saber mostrar aos meninos, desde pequeno, a trabalhar as emoções com ele. Porque quando o menino vem para a gente chorando, o que é que a gente diz? Homem não chora. Não é isso que é sustentado por aí? Mas, meu filho, por que você está chorando? Homem não chora. Não, não chore não. Homem não pode chorar. Homem não pode chorar. E a gente também fica sustentando isso. Homem não pode chorar. O que é que acontece? O homem, o menino, sofreu bullying na escola, bullying na adolescência, apanhou muito da família às vezes, se torna adulto, o que é que ele vai fazer? Aí o homem cresce com todas essas dores dentro dele. E aí o que é que ele faz? A forma, às vezes, desse homem despejar a dor dele no mundo é como? Através de violência. Praticando violência ou desenvolvendo o quê? Vícios. Vícios em bebida, em droga, em uma coisa ou outra, ou através de uma violência. Aí, às vezes, esse cara se casa com uma mulher e a forma dele jogar a dor dele para fora vai ser... Quem é a vítima? Uma mulher. Então, a gente precisa educar meninos de forma diferente, porque essa educação que a gente deu da infância para os homens não funcionou. Não funcionou. Né? De dizer que homem não chora, de dizer que homem não pode ficar triste. E aí, quando o homem cresce, aí homens desenvolvem depressão, síndrome do pânico também. E você veja que tem transtornos de personalidade que são mais visíveis em homens, dá mais em homens do que em mulheres. Por exemplo, o transtorno de personalidade narcisista dá mais em homens. De acordo com as estatísticas no mundo, dá mais em homens. Tem mulher narcisista? Tem, mas dá mais em homens. O percentual maior é no público masculino. Por quê? Fatores do ambiente que essa criança nasceu, foi educada e se desenvolveu. Aí leva para a vida adulta. Quando chega na vida adulta, desenvolve vícios, transtornos e coloca tudo isso para fora em forma de uma violência em relação a uma mulher. Isso é bom? Isso não é bom. Né? Então, assim, a gente precisa alertar os homens para isso. E nós, enquanto mulheres, também a gente precisa mudar a nossa percepção sobre isso. Porque quando o homem está lá na vida adulta, aí o homem está com síndrome do pânico, ou o homem está com depressão. E aí o que é que ocorre? Vai procurar uma terapia. Aí o homem procura um psicólogo ou uma psicóloga. Aí muitos dos amigos daquele homem falam o quê? Nossa, fulano, deixa de ser fraco. Tu nem sabe resolver teus problemas e vai logo para um psicólogo. Ou a gente chama o homem de não, só pode ser gay. Não, é florzinha. Quando é criança se chora é porque é florzinha, está chorando, é florzinha. Quando se torna adulto, o homem não pode buscar ajuda emocional e mental porque é um fraco. E tem mulheres, eu digo porque eu conheço e já ouvi. Eu fico horrorizada hoje em dia com isso. Tem mulheres que às vezes o homem é muito educado, é um homem fino, trata a mulher bem. E tem mulher que fala assim, meu Deus do céu. Não, olha, só pode ser gay. Não, olha, pelo amor de Deus, esse homem... Não, olha, ele é muito chato. Olha o jeito dele. Aí, olha só, como a gente reforça e retroalimenta o padrão de violência. Porque se o homem for bruto, é bom. Se tratar, se falar alto, gritar muito, eita, é homem. Olha o que a gente faz. A gente fica alimentando algo que é ruim para a gente mesmo. Então, a gente precisa se tornar consciente nesse processo e parar com isso. Incentivar os nossos irmãos, filhos, vizinhos, amigos, homens, a procurarem terapia, sim, a falarem dos seus problemas, a incentivar eles a chorarem, a colocarem as dores para fora. Porque antes de um homem ser homem, a gente precisa entender que ele é um ser humano. E um ser humano não é dotado de sentimentos. Uma hora a gente, enquanto mulher, enquanto homem, a gente não está triste, a gente está alegre, a gente está calmo, a gente está estressado. Então, antes do homem ser homem, eles são seres humanos. Então, a gente precisa mudar esse olhar
esse aspecto da educação, de como educa meninos. Porque não é uma fala grossa e gritando que valida um homem. É uma questão de caráter, comportamento, educação, independente do gênero da pessoa. Isso sim é ser um indivíduo de verdade, né? Então a gente precisa prestar atenção no que está validando. E nós, mulheres, prestarmos atenção o que é que a gente está validando enquanto mulher, porque a gente viu muito sofrimento, violência e dor na família. E eu acho que preciso passar por violência e sentir muitas dores também. O que é que eu estou reproduzindo para a minha história? Nós temos o direito de sempre renascer, fazer novas histórias, buscar uma outra história de vida diferente das nossas mães, avós, irmãs. Entender que só porque a violência deve ter chegado para algum parente nosso, não é obrigado a gente repetir ou viver essa mesma história. Então a gente precisa se dar conta disso. A gente precisa ficar em alerta com isso. Né? E não deixar umas às outras morrerem. Porque lembrar que quando uma mulher é morta, os filhos, por muitas vezes, vão para o orfanato. Algumas crianças vão serem ajudados ou assistidos por outros familiares. Muitas sofrerão abusos. Né? Então, a gente não pode perder nossas mulheres e parar de estar reproduzindo isso. Às vezes, eu já ouvi mesmo assim, mas isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Tipo assim, a violência contra a mulher sempre existiu. Sim, sempre existiu. A violência contra a mulher, ela acompanha a história da humanidade no mundo. Não é só no Nordeste, não é só no Brasil. Mas o que não dá mais, só que a gente mudou. A sociedade mudou, a nossa forma de pensar mudou. Hoje em dia a gente não aguenta mais ver um homem matar uma mulher por nada. Hoje em dia a gente não aguenta mais uma mulher sofrer tanta violência. E o fato de ter sido sempre assim, não é que a gente vai cruzar os braços e ficar, não tem nada não, pode deixar. Aí as mulheres serem mortas de forma gratuita, serem abusadas de forma gratuita. E a gente, como ser humano, prestar atenção. E vocês, meninos, que estão aqui também. Olha o caso daquela jovem, acho que foi em Minas Gerais, a questão do Uber, né? Quem acompanhou isso? Aquilo ali foi uma tristeza. Ou seja, uma falta de responsabilidade de todos nós, enquanto sociedade. Porque é como eu estou falando, a gente fica esperando tanto política pública do governo, mas quem sou eu nesse processo? Eu estou ajudando outra mulher a sofrer violência ou eu estou ajudando outra mulher a se salvar todos os dias? Porque a menina, cara, se o motorista tivesse sido um cara responsável, nossa, essa menina está passando mal. Não vou deixar essa menina aqui. Eu vou deixar ela pelo menos no hospital. Aí lá no hospital o pessoal da família dela liga para ela, né? E vai buscar ela no hospital. Mas não. Abusou da mulher, deixou a mulher no lugar. Depois veio o outro, pegou a menina, abusou dela, deixou ela em outro lugar. Gente, pelo amor de Deus. É uma sociedade de monstros? É isso que a gente quer construir mesmo? Para a gente? Porque se a gente for outro, se a gente tiver um nível de consciência, não, peraí, essa menina está bêbada. E a gente fica sempre culpabilizando a mulher. Se a mulher bebeu demais, gente, não é direito do homem. Se a mulher está de roupa curta, a gente precisa entender que mulher não é propriedade de ninguém e vice-versa. O homem também não. Óbvio que quando você entra num relacionamento, você se casa, você escolhe firmar o compromisso com uma pessoa, são acordos. Você está querendo dividir sua vida com outra pessoa, e aí vem a questão do respeito, da confiança, da segurança um no outro. Mas é preciso entender que ao você ver uma mulher com roupa curta, decotada, você não tem o direito de ir lá passar a mão no bumbum dela, nos seios delas. Você não tem o direito de ver uma mulher bêbada e achar, vou lá e vou pegar e vou fazer o que eu quero. Não, ela não é sua. A gente precisa lembrar de algo muito óbvio. A gente precisa lembrar que essa mulher pertence a uma família. Logo, essa mulher não é propriedade de ninguém. Ela veio de um outro sistema.
Ela veio de uma outra família. Né? Então, lembrem-se disso. E vocês multipliquem isso para outros homens. E para outras mulheres também. Para que cheguem a esse nível de consciência. Para que a gente possa ter... Eu digo muito, às vezes, talvez até aqui, você nunca mudou. Você nunca quis fazer uma mudança em você. Mas aí veio alguém e te forneceu uma informação, te forneceu um conhecimento, então te forneceu o quê? Uma possibilidade para você pensar diferente e fazer diferente. Então, que hoje, essa tarde, seja isso, uma nova oportunidade, uma nova possibilidade para fazer diferente, para agir diferente, no meio em que vocês estão inseridos, como rede primária de acolhimento. Né? Não culpabilizar mais, não julgar, mudar a mentalidade de mulher para mulher, mudar a mentalidade de mulher para homem, de homem para mulheres também. Os homens entenderem, né, que, independente de ser uma mulher, todo mundo precisa se acolher. Porque a gente está num mundo muito delicado. Outro dado preocupante, antes de encerrar minha fala que eu quero trazer aqui, a gente está tão doente na sociedade que o ano passado, segundo o Fórum Nacional de Segurança no Brasil, de 100% dos casos de violência sexual, 61,4% foi uma violência sexual praticada contra crianças de 0 a 13 anos. Olha como a gente está doente. Porque de 100% dos casos de violência sexual, 61%, a maioria dos casos, foram contra crianças. Bebês, hoje em dia, sendo estuprados. Gente, a gente está muito doente. A gente está muito doente. Então, a gente precisa, já que a gente está numa oportunidade aqui de refletir juntos, de dialogar juntos, então, que a gente possa mudar a nossa mentalidade, as nossas ações e a nossa fala a partir de hoje. A gente teve um caso muito delicado em Sumé, com uma criança, uma menina de 7 anos de idade. E esse caso chegou para mim, uma pessoa da saúde. A mãe chegou com a menina para essa pessoa da saúde e falou: Juliana, olha só, chegou um caso para mim assim. A menina tem 7 anos, era guarda compartilhada. Uma semana passava com o pai e uma semana passava com a mãe. E aí, ela contando, né? E essa menina, começaram a desconfiar que ela estava sofrendo violência por parte do pai, violência sexual do pai. E desconfiaram porque a menina desenvolveu uma conversa em casa, tipo assim, eu preciso de uma pomada para levar para a casa da minha outra avó. E a mãe perguntou: ué, que pomada? Mas eu não levei você para nenhum médico, ninguém passou pomadinha para você. E para que serve essa pomada? E aí a menina foi contar o que estava acontecendo, o que o pai estava fazendo com ela. E esse caso, aí eu falei assim, então, primeiramente, boletim de ocorrência, e na delegacia. E aí elas foram na delegacia da Polícia Civil em Sumé, e chegando lá, foram bem acolhidas, né? Foi registrado o boletim de ocorrência e o pessoal, os agentes, levaram essa mãe e essa filha para Campina, porque lá é que tem um exame específico para essa situação. Fizeram o exame e foi constatado que a menina estava sendo violada pelo próprio pai. Então, olha o quanto a gente está doente. Porque um homem que faz isso com uma menina de 7 anos não é um homem normal. Aí a questão que eu trago aqui, que eu pus aqui anteriormente, o que foi que esse cara viveu, sofreu para estar praticando um horror desse? Vocês estão vendo que é um ciclo que se alimenta? Esse cara deve ter sofrido alguma coisa lá atrás também. Não justifica dele fazer. Mas alguma coisa aconteceu na história da vida desse cara. Para esse cara estar provocando algo também horroroso em outra pessoa. Uma vez que você não esteja curado, você vai jogar suas sombras em cima de outra pessoa. Uma vez que você não seja uma pessoa curada, você vai jogar suas dores em cima de alguém. E aí você vai fazer alguém de vítima.
Esse é o problema, esse é o ponto, é a questão. E aí a menina foi violada pelo próprio pai e a mãe estava num desespero só, porque ela não queria mais. Já que ela tinha descoberto, ela não queria mais que a filha, na outra semana, já tinha que voltar para a casa do pai e ela já não queria mais, né? E aí, mas enfim, conseguiu tirar das mãos. Inclusive, o Ministério Público de São Paulo teve um caso, vários casos, de pais pedófilos que estavam pegando relatórios com psicólogos, né? Tinham guarda compartilhada, o psicólogo ficava sustentando. O pai estava abusando da criança. A criança não queria mais ficar com aqueles pais. E aí o Ministério Público começou a desconfiar, por que é que crianças abusadas pelos pais estão sendo obrigadas a continuar com esses pais? Tem um problema. Aí era uma quadrilha de psicólogos. Uma turminha liberando o relatório, né, dizendo que era importante a presença do pai na vida daquela criança. Gente, a gente sabe que é importante. Mas quando é dentro de uma situação de violência, pelo amor de Deus, já deixou de ser importante há muito tempo. Né? Aí a criança, olha só, a criança vai... Essa menina de Sumé mesmo, de 7 anos, vai ter que crescer com esse trauma, até trabalhar o trauma nessa criança, para essa criança ter uma vida adulta mais saudável. Poxa, é um processo. Depois que sofreu a violência, passou pela violência, é um processo. Então, a gente precisa ser agente de transformação, de trabalhar a questão que eu falei no início do empreendedorismo social, sermos aquelas pessoas que vai transformar a casa, a vizinhança, o grupo de amigos, o ambiente de trabalho que a gente vive. Para a gente compor uma sociedade melhor. Porque a gente fica falando assim, Gente, a sociedade somos nós. A sociedade, o coletivo, é feito de indivíduos. Eu, você, você, você. Então, quem é você nesse processo? Né? Quem é você? Somos nós. E a gente é que está mantendo isso. Um ciclo de dor tremendo no coletivo. Porque um coletivo é feito de pessoas, indivíduos, de individuais, seres individuais. Então, a gente está muito doente. É uma tristeza ter que passar esses dados. Esses dados, inclusive, o Fórum Nacional de Segurança, quando liberou esses dados da violência sexual no Brasil, né, eles liberaram até assim. Em 2022, houve uma explosão da violência sexual no Brasil. Então, assim, não está bom, né? Então, que a gente possa transformar esse sistema. Eu vou passar a palavra para a Marciana. Eu falei muito, mas é porque a gente gosta de entregar um conhecimento esmiuçado. Por quê? Para que vocês entendam bem, para que vocês saiam daqui com uma mentalidade, um pensamento e com ações transformadas, para que vocês façam de Gurjão uma sociedade, uma cidade melhor para se viver na prevenção e no combate da violência. Marciana vai falar algo muito importante, fiquem atentas, que ela vai falar sobre os tipos de violência. E é interessante vocês identificarem, porque tem mulher que diz assim, eu não passo por isso. Sério, a gente tem uma experiência hoje em dia lá em Sumé, a gente vai para as unidades básicas de saúde lá. E está ali, todo mundo ali esperando ser atendido, na plateia, ali na sala de espera. E tem muita gente que diz, não, mas eu não passo por isso. Quando a gente começa a falar sobre os tipos de violência, aí elas começam... Eu passo por isso. Eu vivo isso. Aí, às vezes, depois de um tempo, elas tomam coragem, aí procuram o centro da mulher e dizem, olha, é porque eu vi você falando lá naquela unidade básica de saúde, lá daquele lugar, eu estava lá. E aí você falou sobre um tipo de violência, eu estou passando por isso há anos. Então, às vezes, muitas mulheres passam e acham que isso não é violência, porque violência também foi muito confundido com ciúme nos relacionamentos. Aí a gente fica dizendo assim, mas isso é um ciúminho bobo, ele não está fazendo nada comigo, não. Inclusive, em São João do Cariri ontem, após a palestra, depois de a gente ter falado muita coisa, aí a mulher se identificou, aí veio conversar comigo, aí disse assim, Juliana, eu passei por isso.
Só que eu não sabia, porque eu achava que era ciúme e eu achava que era normal. Porque a gente é ensinado que amor tem que ter briga, tem que ter sofrimento, que amor tem que ter desentendimento, que amor tem que ter ciúme. A gente confunde, isso é uma confusão. E porque a gente foi ensinado errado. Amor não dói, viu, gente? Amor não machuca, amor acolhe. Acolhe. Amor não dói, não existe isso não. É porque a gente foi educado e ensinado de uma maneira errada, né? De confundir ciúme, maus tratos com amor. Tá certo? Então, eu vou passar a voz e a fala aqui para a nossa psicóloga Marciana Carvalho. Boa tarde, gente. Então, né, como foi dito, eu sou Marciana Carvalho, psicóloga do Centro de Referência. E essa pauta, né, do Agosto Lilás é trabalhada o ano inteiro com a gente, né? Todo dia chega caso, todo dia chega esses tipos todos de violência que eu vou explicar, né, daqui a pouco. E são sinais para a gente, né, ficar ligados. Porque muitas vezes não começa já da agressão física. Muitas vezes o quê? Começa com um ciúme, não é? Proíbe de vestir determinadas roupas, determinados lugares. E essa mulher fica o quê? Ela fica restrita ao mundo dele. Não é? Porque a partir do momento que você veste uma roupa e ele diz, se for assim, eu não vou sair com você, não. Ela está privando a mulher do livre-arbítrio. Então, são sinais para ficarem atentas. Né? Então, a lei, né, de Maria da Penha, completando 17 anos, agora no dia 7 de agosto, né, a lei 11.340, é a terceira melhor lei do mundo. Então, é uma lei eficaz, né, e que muitas vezes, né, como foi dito, as mulheres chegam no centro, elas não têm coragem de denunciar. E a gente deixa ela à vontade, a gente não faz esse julgamento, né, que muitas vezes a sociedade faz, e a gente acolhe, né, principalmente assim, eu que faço a terapia também breve, que é a técnica utilizada. Essa mulher passa determinado tempo fazendo essa terapia. Não é uma psicoterapia, que é aquela que é para autoconhecimento, mas essa psicoterapia é justamente isso, para a mulher sair desse ciclo de violência. Até chegar a um ponto que ela está fortalecida e ela vai caminhar com as próprias pernas dela. Não é? Porque ela chega assim, mas eu não quero deixar ele agora. Eu tô vivendo isso, mas eu não quero acabar. Né? E muitas vezes tem vergonha de continuar no serviço. Aí diz, olha, eu voltei, ou então voltei com ele. Eu não pretendo vir ao serviço, mas é justamente aí que ela tem que continuar no serviço, porque ela fora, ela vai ficar totalmente perdida e desinformada. E mesmo ela estando com o agressor, ela tem que participar do Centro da Mulher. Ela tem que participar das rodas de conversa, ela tem que ter o apoio jurídico, psicológico, assistencial, né, que é tudo de forma gratuita e sigilosa. Né, por ser uma cidade pequena, muitas vezes as mulheres têm receio, né, de dizer, eu tenho medo de vir para cá e as pessoas saberem. Porque elas se sentem envergonhadas, né? Muitas vezes as pessoas, né, não sabem que aquela mulher passa por determinada situação. Porque o agressor, fora de casa, ele é outra pessoa. É um homem querido, bem visto. Aí muita gente, fulano trata tão bem as pessoas, né? Fora é uma pessoa e dentro é outra. Né? Muitas vezes agressivo com os filhos. Né? Como chega também casos de violência sexual do próprio pai. Né? E como essa denúncia contra o próprio pai? Ela até diz, como é que eu vou, como é que pode eu passar por isso? Nem dentro de casa eu tenho saúde mental. Porque dentro de casa eu não posso trocar de roupa, eu não posso vestir uma saia curta em casa porque meu pai me olha como um homem. São depoimentos que eu escuto. Não é? Então, violência, vou falar primeiro a física, né, que é mais conhecida, que é justamente essa, que
é visto a olho nu, né? Marcas, espancamentos, mordidas, joga objetos, né? Chega mulheres também sem dente, porque dá um murro, quebra o dente, mordidas, né? Então tudo isso é violência violência física. Né? Eu costumo dizer que a psicológica ela faz essa interseção entre todas essas violências, né? Porque antes da mulher ser agredida, dela ser agredida verbalmente, ela já tem sofrido esse dano psicológico. Não é? E a violência psicológica é o quê? Essa chantagem de dizer assim, ó, se eu não te quiser mais, ninguém mais vai te querer. Só quem te quer sou eu. Você gorda desse jeito, feia, só quem te quer sou eu. Né? E como é que fica a cabeça dessa mulher? Achando, né, convivendo com uma pessoa que a todo momento fala um negócio desse, que está gorda, que ninguém vai querer ela. E dizer assim, ó, se tu sair de casa, tua família não vai te aceitar de volta. Então, eu que sustento, eu que boto o prato de comida em casa. Né? Então, tudo isso é violência psicológica. E a violência moral, né? Tudo aquilo que danifica a moralidade da mulher perante a sociedade. Palavrões, né? Inclusive também, hoje em dia, né, com essas questões cibernéticas, o que é que acontece muito? A questão dos nudes, né? No WhatsApp, redes sociais, tiram fotos e mandam para seus parceiros e acaba o quê? E quando fala em terminar, ele ameaça jogar nas redes sociais. Acontece bastante, inclusive, é uma reclusão de no mínimo 6 meses, se acontecer essa violência moral. Né? E o povo até acha que o mundo, né, da internet é uma terra sem lei. E não é. Na internet também existe lei. Se acontecer uma violência como essa, o cara pode ser preso. Né? Inclusive, está chegando muito casos lá no centro de mulheres que conhecem homens pelo Tinder, pelo Instagram, Facebook, e nem sequer conhecem e se mudam. Inclusive, chegou, faz uns 15 dias, uma mulher que veio de longe, da Bahia, e ela conheceu ele, né, pela internet, por videochamada, e ele se apresentava-se muito bem, que trabalhava, que era evangélico, que era uma boa pessoa, ia lá buscar ela, ele foi, né, e ela veio para Sumé, e quando chegou, não era nada daquilo que ele disse, ele não trabalhava, ele começou, né, a agredir ela verbalmente. E essa mulher ela ficou tão transtornada, porque ela disse, olha, não era aquela pessoa que eu conheci. Nunca mais eu piso o pé nem na Paraíba. Descontou até na Paraíba o problema. Não é? Mas não é a questão de ser Paraíba. É a questão de analisar, conhecer. E os relatos dela. Eu tenho 38 anos, eu precisava casar, eu precisava ter filho, e eu resolvi acreditar no amor. Olha só, que romântico, né? Então, prestem atenção com quem vocês conversam, porque ninguém sabe quem está do outro lado da tela. Eu não estou dizendo que não é para conhecer ninguém pela internet. Eu estou dizendo para observar, né, conhecer. Né? Inclusive, tem um site, né, que bota no CPF, diz até o histórico todo, né, do cara, para saber se ele tem passagem na polícia. Então, é importante buscar o histórico dessa pessoa que você está conhecendo. Como também é uma pauta muito latente nas rodas de conversa, que a gente tem nas quartas-feiras, que as mulheres conhecem os caras de pouco tempo e já vão morar juntas e não tem muita informação sobre ele. Aí já começa, né, tudo aquilo, a violência física, moral, psicológica,
Porque não, muitas vezes o cara já tem passagem na polícia, já tem da Lei Maria da Penha, já bateu em todas as outras mulheres. E ela vai achar que com ela vai ser diferente? Não é? Então, preste atenção, né, nessa pessoa que você está conhecendo, para justamente não cair em ciladas como essas. E outra violência também muito latente, que é a violência patrimonial, principalmente nas mulheres idosas, com seus netos, com seus afilhados, sobrinhos, que pede o cartão e compra iPhone, compra bicicleta, compra moto. Então, está tendo muito caso, né? Então, fiquem atentas também, né? Porque muitas vezes o dinheiro da aposentadoria é para comprar remédio, é para se alimentar. E os filhos, netos, acabam fazendo isso. Então, é muito importante também observar. E como também a questão da negligência, né? Acontece muito também de casos de, quando vai ficando velha, vamos dizer assim, a sensação de inutilidade, né, que vai ficando depois dos 70, 80, e muitas vezes bota o neto para tomar de conta, aí não dá um banho, não dá comida, não dá alimentação que preste, e a casa fica fora dos padrões de sobrevivência. Então, isso é uma violência também, a omissão do cuidado. Então, é importante denunciar as pessoas de fora também, observar esses comportamentos e procurar ajuda, porque também acontece muito lá, né, em todos os cantos. Mas, principalmente também em Sumé, a gente tem vários casos, né, que a gente também conseguiu colocar a mulher no abrigo, dela ter uma condição de vida melhor, porque essa pessoa que cuidava não estava cuidando direito. E como também, né, como chega casos de mulheres que passam 30, 20 anos e muitas vezes nem sequer acha que está vivendo um relacionamento abusivo, acha que é normal. E como falas que o agressor fala assim: eu estou batendo em você porque você é minha mulher. Olha só, como fosse uma propriedade. Você é minha, eu estou batendo em você porque você é minha mulher. E essa mulher vai criando, né, essa alienação, né, que é uma palavra em inglês, gaslighting, que é como se fosse um fantasma, essa alienação. E muitas vezes o homem, né, começa a fazer essa alienação, dizendo, bate na mulher, grita, faz esse tipo de humilhação, aí diz, não, isso não aconteceu, isso é coisa da sua cabeça. E a mulher, justamente, ela começa a ficar confusa se é algo real ou imaginário. É justamente isso, esse gaslighting, que é do relacionamento abusivo. Ela fica confusa. Será se eu sonhei? Será se é algo... Que ele fala tanto que isso é mentira e que isso é coisa da minha cabeça, que acha que é algo fantasmático. E esse relacionamento abusivo, ele é um ciclo, né? Existe a fase de tensão, que é justamente isso, que tem essa violência, e esse homem vem com essa fase de dizer que está arrependido. Aí a mulher pensa logo, ele vai mudar. Mas ele não muda se ele não tiver terapia. Ele não vai mudar o jeito. Ele pode passar uns dias, né, bonzinho, mas depois vai lá e faz de novo. E a mulher sempre acreditando, né? Passa 10, 20 anos acreditando nessa mudança. E o ciclo acontecendo. A fase de tensão, a fase de lua de mel, e assim vai. E essa mulher passa anos e anos, né, vivendo esse tipo de relação e muitas vezes chegando até a morte. Por isso que é importante, né, essa lei, a Lei de Maria da Penha, não só casos de já ocorrido os fatos, mas como a prevenção das situações. Se você vê que esse cara está proibindo de vestir roupas, proibindo de ir determinados lugares, fiquem atentas. Né? Tomem cuidado para construir relações saudáveis. E, como Juliana falou, né, não romantizem relações frustradas. Porque eu conheço pessoas que dizem assim,
Ah, mas se não tiver uma briguinha, não, é o tempero da relação. Tem que ter uma briga, tem que ter um ciúme. Por que tem que ter esse ciúme possessivo? Para demonstrar que ama, para demonstrar que quer estar junto. Por quê? Tem que ser dessa forma. Não é tão doentia. Não é verdade? Dentro dessa questão que Marciana está falando, que não romantizar, o que é que dizem todos os estudos no mundo, para quem está nos assistindo, seja na TV ou aqui conosco, é o seguinte: todos os estudos no mundo apontam o seguinte: homens que praticam violência contra a mulher, eles só vão mudar o comportamento através de terapia. Então, às vezes, vamos supor esse caso da mulher de Ouro Velho que foi morta, que ele fazia chantagem emocional. Porque o homem sabe que a mulher continua gostando dele, e aí ele sabe que a mulher vai ceder. Então, ele vai lá, faz uma chantagem e ela retorna. Mas esses homens violentos, eles só mudam com terapia, pessoal. Então, às vezes tem mulher que retorna lá no centro e fala assim: eu acho que eu estou querendo voltar com fulano. Fulano falou que vai mudar. Mas o que a gente quer dizer é que, olha, sem uma terapia consistente, eles não mudam. E, às vezes, o homem até, de fato, sente vontade de mudar. Mas, por si só, ele não consegue. Ele precisa ter uma ajuda a mais para fortalecê-lo, para tirá-lo desse ciclo de violência, né, também, de viver praticando a agressão. Porque esse homem, por exemplo, ele diz que não vai mais praticar, ele pode até deixar você. Mas você percebe, ele vai para outra e ele vai fazer a mesma coisa com a outra. Então, o problema não era a mulher, mas sim características do comportamento desse homem. Quanto à questão da violência patrimonial em relação aos idosos, a gente está fazendo muito um alerta que a violência em relação aos idosos tem aumentado, principalmente nos interiores, tá? Principalmente essa violência patrimonial no interior é latente. Nós estivemos ontem em São João do Cariri e lá elas relataram que lá está cheio desse tipo de violência. E como é que se dá? Por muitas vezes, netos e filhos ou sobrinhos obrigam a mãe ou a avó a fazer empréstimo para comprar uma moto, para alimentar a farra daquele filho, ou para dar celular novo para o neto. E aí esses netos, quando não têm o que querem, praticam violência em relação à avó. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? E a gente sabe que, enquanto mãe, enquanto vó, todo mundo quer atender às necessidades do filho e do neto. Mas a gente quer dizer que não se sintam culpadas se vocês disserem um não para os netos de vocês. Porque quando a gente se torna idosa, né, chegou nessa fase, toda mulher quer o quê? Um descanso, uma paz para se viver. Porque já criou os filhos, ajudou a criar os netos, então essa mulher precisa de descanso. Mas quando chega nessa fase, muitas estão sofrendo violência, inclusive violência sexual, né? Existem muitos casos que às vezes a família contrata cuidadores, até homens, né? Cuidador de idoso homem, aí coloca dentro de casa. E esses caras, ou até gente da própria família, sobrinhos e netos, estão praticando violência contra essas idosas, que por vezes estão ali em cima de uma cama, né, precisando serem cuidadas, mas estão sofrendo violência. Então, a gente está fazendo esse alerta para que vocês prestem atenção aqui nos serviços e vejam o que é que as idosas estão passando dentro do próprio lar e da própria casa. Uma violência patrimonial muito forte nos interiores. Essa questão também da retenção dos documentos da mulher, cartão de crédito, cartão de banco, senha do auxílio de benefícios das mulheres. Tem homem que obriga a mulher a dar o cartão para ele e senha de banco para ele torrar o dinheiro. O dinheiro, ele pega, diz que vai sacar o dinheiro, aquele dinheiro não vai ser revertido dentro da casa, dentro do lar, e ele sai torrando o dinheiro que a mulher trabalhou o mês inteiro para ganhar. Ou um benefício que é o direito dela, e ele está querendo ficar com o benefício da mulher. Então, assim, acontece muito no interior esse tipo de coisa. E violência patrimonial é tudo aquilo que a mulher conquista com o dinheiro dela, com o trabalho dela, e o homem vai lá, quebra, destrói, furta. É uma violência patrimonial. A gente tem um caso de uma menina em Sumé também,
que estava passando por violência, né? E o cara era do tráfico, usava drogas. E aí reteu o celular dela. E ela tinha um dinheiro em um banco e o aplicativo estava baixado no celular. Ele pegou o celular dela para tentar sacar esse dinheiro e vendeu o celular para comprar droga. Só que ele ficou zombando dela, né, e tudo mais, e esse caso chegou para a gente, a família dela já não aguentava mais a situação e foi buscar a nossa ajuda, e a gente foi, né, em busca de tudo isso. Acolhemos essa mulher e a gente deu sentido à situação dela. Resultado, a juíza mandou prender esse carinha, pelo simples fato dele ter furtado o celular dela, porque é uma violência patrimonial. Então, tudo aquilo que o homem arranha carro, quebra vidro de carro, arranha a bis, a moto, quebra o celular, o notebook, que o homem degringola, né? Queima, quebra, furta, que é da mulher, é uma violência patrimonial. Tá certo? Então, muito atenta a isso, porque isso acontece muito nos interiores, e principalmente quando a mulher é dependente financeiramente do homem. E, às vezes, essa mulher começou a empreender. Ai, peraí, agora eu vou vender alguma coisa dentro de casa para poder ganhar dinheiro, para poder sair dessa situação. E tem homem que detesta ver mulher ganhando dinheiro. Não gosta. Aí o que é que eles fazem? Ficam com raiva. O celular é o quê? Geralmente o celular hoje se tornou a nossa ferramenta de trabalho, né? E aí o homem fica com raiva, está ganhando dinheiro, ó, vai querer ser mais do que eu. Porque o homem fica enxergando isso com uma competitividade, porque a gente também é educado e ensinado para alimentar essa competição, que isso não existe. Né? Não dá para a gente estar competindo com o homem e o homem competindo com a gente. Cada um tem o direito de exercer sua vida e seus talentos. Né? Então, aí o homem pega o celular da mulher e quebra. Ah, me dá isso aqui. Agora eu quero ver com que é que você vai trabalhar. Então, quebra o celular da mulher ou furta, enfim. É uma violência patrimonial. E uma violência sexual muito latente. Eu acho que é pouco divulgada, pouco falada, mas que a gente do Centro da Mulher, a gente fala muito sobre ela nos lugares. Inclusive, eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela é do Tribunal de Justiça em Brasília, e ela trabalha em vara de família. E ela fala assim, Ju, ela conversando comigo, ela dizendo, olha, Ju, tem um tipo de violência que eu quase não ouço ninguém falar. E ela lá em Brasília, viu? E eu falei, qual é? Ela disse, a violência sexual dentro do casamento. Eu disse, não, só se for aí. Porque aqui, nas nossas palestras, a gente fala em todos os lugares. Existe uma violência sexual que é dentro dos relacionamentos, que as mulheres acham que não é uma violência. Porque justamente já estão casadas, noivas, ou namoram há 5, 10, 15, 20 anos. E aí o homem, por achar que a mulher é propriedade da mulher, fica obrigando a mulher a ter relações sexuais com ele. Por exemplo, hoje eu quero relações sexuais, e fica obrigando. Você tem que ter relações sexuais comigo porque você é minha mulher e você tem que me satisfazer. E não tem. Né? Porque, assim como a mulher é sempre compreensiva com as dores, com o tempo, com o estresse e a preocupação do homem, a gente espera ser compreendida também. Né? Porque quando o homem não está bem, a mulher sempre se coloca na figura da mulher companheira. Por muitas vezes tem mulher até que se coloca na figura de mãe do cara. Né? O que está errado, que a gente tem que exercer o papel de mulher e não de mãe. E, então, assim, a mulher fica querendo agradar, mas a mulher não precisa mais estar passando por isso, viver isso. Mesmo que você seja casada, noiva, namorada há 5, 10, 15, 20, 30 anos, você não é obrigada a ter relações sexuais com seu esposo, noivo ou namorado, se você não quer. Você tem que levar essa compreensão para ele e fazer ele entender que ele está praticando uma violência sexual. E caso a situação não mude, você não é obrigada a ter que passar por isso. Buscar ajuda. Porque a gente tem um caso, a gente foi para o CAPS, em Sumé, acho que no mês de março, e a gente teve um caso lá relatado para a gente. Uma mulher relatou que ela tem uma amiga,
E a amiga passava por esse tipo de violência dentro do casamento, só que não sabia que é uma violência. Então, a mulher passava assim, uma semana menstruada. Na outra, quando a menstruação ia embora, ela passava mais uma semana usando absorvente, que era para enganar o homem, para que o homem achasse que ela estava menstruada, para que ele não ficasse obrigando ela a ter relações, porque ele obrigava ela a ter relações sexuais com ele todos os dias. E ela não aguentava. Então, ela menstruava, usava o absorvente. A menstruação ia embora, ela ainda ficava usando o absorvente por mais uma semana para poder fazer com que o homem não importunasse ela. Ou seja, é o tipo de mulher que sabe que está passando por uma situação e acha que isso é normal, porque ele é esposo, e ela não sabe que isso é uma violência. Mas isso é uma violência, pessoal. Tá? Então, muito cuidado para confundir as coisas. Por isso que eu falo muito, antes de os homens acharem que a mulher é propriedade, tem que parar e pensar um pouco, que quando você conheceu aquela mulher ela pertencia a uma outra família. Ela não é sua. Ela não é sua propriedade. Ah, é sim, porque eu me casei com ela no cartório, na igreja. Ok, você fez um contrato e resolveu dividir a vida com outra pessoa, mas que você é dono da mulher, você não é. Quando você conheceu essa mulher já vinha de outra família. Né? Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não ficar normalizando a violência e achar que é namoro, que é amor, que é ciúme e que está tudo bem, que é ok. Né, passar por isso, tá certo? Então, hoje é a nossa contribuição aqui, né, em Gujão, que a gente quis estar com vocês e passar para todos que estão aqui, que estiveram presentes e para aqueles que estão nos assistindo. Muita gratidão, nós agradecemos. Tá? E quem quiser perguntar, questionar qualquer coisa, tirar dúvidas, nós estamos à disposição. Eu gostaria de saber de vocês como inicialmente se dá o atendimento no Centro da Mulher e que vocês reforçassem os contatos de proteção, certo? Contato, telefone, WhatsApp, para que essas mulheres possam procurar os serviços. Olha, geralmente a demanda é espontânea. Né? A mulher que passa por violência, a demanda é espontânea. O que é demanda espontânea? A gente espera que aquela mulher vá até o serviço. Geralmente ela chega lá acompanhada de algum familiar ou amiga, né? Ou uma amiga, vizinho, conhecido, ou que ela viu. Tem muitas mulheres que hoje em dia chegam ao Centro da Mulher porque nos ouviram. Viram a gente em alguma palestra na rádio, rede social. Nós temos o nosso Instagram, que é Crianque Sumé, com C no final. Sumé, Crianque Sumé, é o nosso Instagram. O nosso telefone, se você quiser entrar em contato pelo WhatsApp, é 99399-3777. É o nosso número de telefone, nosso WhatsApp. Pode entrar em contato conosco. Mesmo que a mulher, você tem uma vizinha, e a vizinha está com vergonha, não quer ir, passe o contato dela para o nosso WhatsApp, que a gente vai receber o contato, a gente não vai informar que você passou, e a gente vai entrar em contato com essa mulher. E os canais de denúncia, 180, 190 e 197. Né? 180, que é do governo federal, 190, Polícia Militar, e 197, que é a Polícia Civil. Então, esses são os canais para que a mulher possa ter a denúncia dela ouvida com a maior rapidez. Né? E a gente tem situações de que, por muitas vezes, foram os filhos que incentivaram as mães a denunciarem. Né? Jovens, quando tem a informação, por isso que eu falo, quando você tem um conhecimento e a informação certa, você vai saber agir de forma correta. Em Monteiro, a gente teve um caso de um adolescente de 14 anos, que foi ela que denunciou o vizinho,
né? Porque a vizinha sentia muita vergonha, não queria denunciar, mas a própria jovem chamou a própria polícia militar e a polícia foi e prendeu o cara, né? E em Sumé a gente teve uma situação, eu falo para todo mundo esse caso, uma menina de 10 anos que ela mesma quem denunciou o próprio pai, porque não aguentava mais ver o pai espancando a mãe. Então foi ela mesma também que ligou para a polícia e fez a denúncia. Por isso que eu digo, a gente precisa ser rede de apoio, rede de acolhimento para que tudo funcione bem, de forma elevada, tá certo? Gratidão.